ela não envolve bem. Então, as pessoas que têm esse temperamento de frio e seco são pessoas que têm um temperamento melancólico, como a gente chama. São pessoas que têm um temperamento parecido com a Terra. São pessoas que a gente tem uma grande segurança quando a gente está perto delas. São pessoas que, de fato, quando a gente entra no convívio com essas pessoas, a gente se sente seguro. São pessoas que a gente vai poder confiar. São pessoas que se dão bem com a rotina e às vezes até estabelecem uma rotina pra gente. Então imagina que eu sou uma pessoa sanguínea ou colérica. Eu vou ter um problema no convívio com melancólicos, mas se eu for esperto, o melancólico me organiza, porque ele já vem com essa estrutura organizacional dentro dele, né? É muito bacana. Então você vê casais ali, você tem um sanguíneo e um melancólico. Se o sanguíneo for esperto, ele vai dar graças a Deus que Deus mandou para ele um melancólico. Ele vai organizar a vida dele. Ele põe no eixo a vida do sanguíneo. Olha só que coisa bacana, tá? Porque ele tem essa estrutura fixa, beleza? Então isso que a gente tem que pensar. Se eu estou ali num ambiente e vem uma informação, eu paro para processar essa informação com calma, né? Eu não fico ali com comichão de falar, de não sei o que. Não, eu estou pensando, sei lá, como para mim é o mais natural pensar antes de falar. Então eu tenho uma estrutura fria. Pode ser que eu seja fleumático, né, frio e úmido, ou melancólico, frio e seco, tá? De terra. Mas não, imagina só, que eu estou no ambiente e meu filho faz uma coisa, eu já tenho logo que interagir com ele, eu tenho logo que dar a minha opinião, eu tenho logo que achar um resultado, eu tenho logo que mudar o que ele está pensando. Então, provavelmente eu tenho um temperamento quente, expandindo, né? O meu temperamento expande. As coisas que entram em mim, assim, a minha atividade psíquica ela é marcada pela qualidade da expansão. Então, provavelmente eu tenho um temperamento sanguíneo ou colérico. Tá? Então, se ele expande, né? Se imagina, eu tô com meu filho, faz uma coisa, ali eu me apresenta um problema, e eu já logo dou a minha solução. E sei que aquela é a melhor solução. Então, provavelmente, eu tenho uma característica de fogo. Beleza? Mas não, se meu filho vem com um problema, eu tenho que expandir, mas eu expando para tentar entender, eu quero com ele pensar numa outra solução, então, provavelmente eu tenho uma característica de ar. Eu tenho essa tendência ao envolvimento expansivo. Beleza, pessoal? E aqui, com isso, a gente começa a ter uma bela de uma base para a gente poder começar a pensar nos processos importantes. Então, olha só, vamos lá. Aqui vocês precisam entender o seguinte. Isso também não tá... É difícil achar isso num livro único. Apesar do temperamento ser uma estrutura mineral e não mudar ao longo da nossa vida, não muda ao longo da nossa vida, o fato é que, dependendo do lugar onde eu esteja, ou seja, da minha função na vida, esse meu temperamento ele se expressa de um certo modo. E é isso que esses livros, em geral, pecam, e a gente não consegue encontrar isso direito nos livros. Então, existe, por exemplo, uma ciência para explicar os temperamentos, eu preciso explicar o temperamento de filhos. Por quê? Porque na função de filho, essa atividade que os temperamentos oferecem, ela se expressa de um certo modo. Na função de pai, elas vão se expressar de um outro modo. Entende o que eu quero dizer? Então, é por isso que eu preciso hoje, falar com vocês de como é um pai, né, fleumático, como é que é um pai melancólico, um pai colérico, etc, etc. Beleza, pessoal? Isso que é o que a gente precisa falar hoje. Então, vamos lá. Vamos começar pelos pais coléricos. Assim, eu vou dar algumas chaves para vocês entenderem aqui, que é uma coisa bastante importante. Assim. Então, vamos lá. Um pai colérico. Ele tende a ser mais extrovertido, ele também é leal, ele é assertivo, ele tem convicções firmes, né? Ele é protetivo. Por quê? Porque tem essa característica toda de expansão e de secura, né? Ele é quente e seco. Beleza? Então, ele tem essa coisa fixa, tensa, né? Mas ele está sempre expandindo. Ele é um pai bem legal. Perdoe-me. Alguém do programa ligando aqui, porque eu estou com o chip do programa. Então, vamos lá. Esse pai, voltando aqui. Esse pai colérico. Então, o pai colérico ele tem essas características. Então, o pai colérico ele tem essas características, né? Ele é extrovertido, leal, protetivo, assertivo, tem convicções firmes. Por quê? Porque ele tem essa qualidade quente e seca. A qualidade quente, ele expande, e seca, porque marca ali uma fronteira, marca ali um limite, né? Ele tem a coisa tensa, dá para essa característica de fogo, tá? Então, é um pai muito bacana. Por quê? Porque ele é um pai que vai sempre puxar o que tem de melhor no filho. Ele nunca vai estar satisfeito com a performance do filho, nunca vai estar satisfeito com o lugar no qual o filho está. Ele sempre vai querer que o filho entregue mais, que o filho possa se vencer, que o filho possa melhorar. Não é isso que esse pai acaba oferecendo? Quando a gente convive com alguém com temperamento de fogo, o mais natural é que a gente se sinta impelido a ser melhor. Isso acontece, melhor assim, na performance, na atividade, na ação. Tudo que é externo, tudo que é exterior, a gente tende a ficar mais exterior com uma pessoa sanguínea, com uma pessoa colérica ordenada, com uma pessoa de fogo ordenada. O problema, né, o lado negativo da pessoa de fogo é o seguinte: a pessoa de fogo, né, a pessoa que tem o temperamento de fogo,
desordenado, quando o fogo não está bem controlado, o que ele faz? Queima. O fogo que não está bem controlado, ele não assa a carne, ele queima a carne. Não é isso? O fogo que está bem controlado não aquece a lareira, ele lambe a casa. Não é assim que funciona? O fogo que não está bem controlado, ele não fica na ponta da tocha iluminando o caminho. Não é? Ele vai lamber ali onde a gente está, ele vai fazer ele vai nos cegar, não é isso? Então a gente que tem um temperamento, a gente não, porque não tem, mas as pessoas que têm o temperamento de fogo, né, elas precisam ter esse cuidado. Quando elas aparecem na vida afetiva do filho, elas têm um grande risco, uma grande tentação, ou tem tem um grande risco, que é oprimir o temperamento do filho. Oprimir o filho. Por quê? Porque às vezes essa combustão intensa acaba oprimindo a capacidade do filho de se expressar, do filho sair de si. Tá? Então isso aqui é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. As pessoas que são coléricas, que têm um temperamento fogo, elas têm que ter cuidado para não oprimir o filho. E como é que a gente faz isso? Né? Então a gente tem que primeiro se examinar, primeiro se entender, primeiro acalmar. A gente tem que lembrar que crianças são crianças. As pessoas com temperamento de fogo, elas esquecem que crianças são crianças. Isso é grave demais. Porque elas sempre querem que a criança esteja no próximo estágio, adulto. Né? Estágio adulto. Então elas não entendem bem criancice, elas não entendem bem a manha, elas não entendem bem a burrice. Simples assim. Elas estão sempre querendo dar uma solução. Então o que pode acontecer? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que respeitar muito o tempo dos nossos filhos. Tem uma pessoa aqui que eu atendo, tem um temperamento clássico de fogo, ela tem alguns filhos, e uma vez o filho dela chegou para ela, né, fazendo uma reclamação, e que os meninos lá estavam mexendo com ele, tal. Então ela, né, o que ela fez? Bolou uma solução, falou o que ele tinha que fazer, foi com ele na quadra, pagou um esporro para todo mundo. Né? O que é isso? É a pessoa que tem um temperamento de fogo descontrolado naquele momento. Ela não ajudou o filho a ganhar autonomia, a ganhar confiança, né? Ela não ouviu o que o filho tinha para falar. Por quê? Porque ela tem essa qualidade da quentura que expande e seca, que não acolhe a reclamação do filho. Entende? Então, um temperamento de fogo desordenado, ele acaba oprimindo o filho. Aí o filho fala, mãe, você acabou de dar a melhor solução para perder todos os meus amigos. É verdade. Então, assim, ela tem que tomar cuidado. A pessoa que tem esse temperamento colérico, o temperamento de fogo, ela tem que tomar cuidado para ela não passar por cima dos outros. Sobretudo quando os filhos têm um temperamento fleumático ou melancólico. Tem um temperamento, né, que é mais contraído e não tão expansivo. Porque se ela está diante de um moleque que tem um temperamento igual dela, eles iam bater de frente e vão começar a brigar. É isso que acontece. Ela, não acho melhor não ir lá não, porque você está também querendo que eu perca todos os meus amigos. Não, esse outro fez o contrário. Ele recebeu, só que não deu tempo dele receber e comunicar. Ele recebeu a ideia da mãe, a mãe foi lá, falou tudo, e depois, quando estava ali, né, o gelo, né, duro, demora um tempo para o gelo ficar duro, não é isso? Então, o que aconteceu? Esse moleque só pensou na coisa depois, falou, mãe, você deu a melhor solução para perder todos os meus amigos, né? Então, assim, que a gente tem que tomar cuidado. Que se a gente se você notou assim, eu tenho temperamento de fogo, então você tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Que é aquela frase que os filmes americanos falam, my way or the highway. Tipo assim, ou é do meu jeito ou rua, né? Ou é do meu jeito ou tá fora. Cuidado. Se você pensa assim, você acha que isso é uma verdade, teu filho vai ficar distante de você no período mais importante da vida dele, que é a adolescência, que é o momento onde ele vai precisar estar contigo. Beleza? Cuidado. Então, as pessoas têm temperamento de fogo, temperamento assim que está sempre em combustão, elas têm que se autocentrar, elas têm que entender que o filho é frágil. Se ela chega com todo aquele calor perto daquela plantinha que está nascendo, a planta vai queimar, não vai se desenvolver e não vai poder oferecer para ele o melhor da autonomia, né, que ele desenvolva melhor a sua autonomia, melhor a sua autoconfiança, melhor o seu posicionamento no mundo, tá bom? Então, cuidado, né, para que você não ache que o filho tem que ter os mesmos interesses que você, que o filho pense do mesmo jeito que você, né? Tem que ter cuidado. Não, que o filho tem que ser tão assertivo ou franco quanto você. Então tem que tomar cuidado com isso. Então, tinha aqui uma outra pessoa que eu atendi que falou para a filha dela assim, mas você nunca se expressa, você tem que falar para aquele canalha aqui, não sei o quê. Olha, calma, a filha não tem um temperamento colérico como o da mãe. Então a filha não vai falar como a mãe, ela vai dar outra solução para a coisa. Né? Ela não vai dar a mesma solução que a mãe deu, que um temperamento de fogo dá. Beleza? Então isso aqui é importante a gente ter na cabeça. Se a gente notou, mapeou que a gente é colérico, a gente já tem que ter nessas coisas. E tem que tomar cuidado para no relacionamento com o nosso esposo, com o nosso marido, a nossa esposa, a gente não passar por cima dele. Porque é uma outra coisa que pode acontecer com pessoas com temperamento colérico, né? Você tem um temperamento colérico, ou seja, ele é expansivo e seco. Então ele dá um comando e já passa, a atividade psíquica dele já vai passar pela... Né, não vai nem consultar o que o marido está falando. Então é ruim também para a atividade do casal, porque em geral as atividades educativas,
formativas do filho, elas têm que ser tomadas em conjunto pelos dois, por pai e por mãe, tá? Então, aqui é importante a gente tomar cuidado com isso, beleza? A criança acaba ficando preocupada, porque uma criança que cresce com um pai colérico descontrolado, ela acaba achando que não serve para nada, porque está sempre tomando esporro, entendeu? Ela não entende que essa atividade do pai é o natural para ele. Ele não está nem com raiva de você, ele não está nem brabo contigo, é só o jeito que ele fala. Só que a criança é uma criança, não é obrigada a entender. A gente, que é colérico, é obrigado a entender. Se a gente não se emenda, a criança vai pensar exatamente isso da gente, tá? E não é isso que a gente quer que ela pense. E vamos partir para o próximo temperamento aqui, que é o sanguíneo. Né? Então, um pai sanguíneo, eu tenho muita facilidade de falar do pai sanguíneo, porque meu pai é um assim, né? Meu pai é um pai sanguíneo. Então, ele não foi exato, ele era um pai sanguíneo comigo, mas ele é um avô super sanguíneo. Então, é muito fácil para mim falar do cuidador sanguíneo, né? Os outros também são, mas aqui esse é meu pai, então é mais fácil. O sanguíneo, ele é uma criança grande, tá? É uma criança grande. Ele tem uma baita facilidade de se colocar no olhar da criança, tem uma baita facilidade de descer para o play com a criança e começar a brincar e propor atividades, e estar ali explorando a natureza com a criança, e já montar uma casa na árvore para a criança, e já pendurar uma corda ali no galho da árvore para fazer um balanço para a criança. Ele está sempre propondo atividades para a criança. Então, ele adora estar com criança, né? Ele não tem aquela dificuldade que muitos pais encontram, que é chato estar com criança. Ele não tem isso, ele acha bacana estar com criança. Então, você vê, você está numa festa, né? E você já logo saca quem são os sanguíneos. É aquele cara que está na piscina de bola com as crianças, né? O cara que está brincando com as crianças, o cara que sentou ali para conversar com as crianças, o cara que não está conversando com os adultos e está ali batendo papo, brincando, sai sujo da festa. Então a gente já saca um sanguíneo assim de cara, né? Já vê logo quem é um cara sanguíneo. Se você é desse tipo, é muito bacana. Você provavelmente vai ouvir várias vezes assim dos outros pais: cara, como é que você consegue? Você tem uma baita energia, você entende bem teu filho, né? Isso é verdade. Assim, você vai ouvir isso várias vezes mesmo. É bem legal. E você vai ter essa facilidade mesmo, né? Então, as mães sanguíneas, por exemplo, são aquelas mães que acabam recebendo as outras crianças no período de férias, que as crianças gostam de estar na casa, né? Então, muitas vezes, isso é muito interessante, as crianças se reúnem numa certa casa não pela qualidade do amigo, mas pela qualidade da mãe ou do pai. Então, uma mãe sanguínea, ela tende a ser um polo de atração. Ela tende a atrair as crianças do bairro, as crianças do condomínio, as crianças do colégio. É muito interessante, né? Então, a gente começa a pensar que realmente eu tinha uma tia meio sanguínea, ela tinha essas características mesmo, né? Então ela tendia a entender e tal, tá? Isso é bacana para a gente conseguir já ir se orientando e entendendo na gente essas coisas. O que acontece, a gente tem aqui o lado negativo do temperamento sanguíneo, é que a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, porque um pai sanguíneo, ele pode envergonhar as crianças, né? São as crianças mais tímidas. Porque o cara é um amigão, né? Ele é um amigão, e às vezes a criança não quer um pai tão amigão, né? Assim, essa pessoa, ela tem que entender o seguinte: cara, calma, né? Segura a onda. Essa tua capacidade de quente, né? Porque lembra, o sangue ele é quente, né? Ele tem o temperamento de ar. Então ele é quente e úmido. Ele expande e envolve. Mas às vezes você tem um filho que não quer ser envolvido nem ser expandido pela tua atividade. Ele está ali querendo se autodeterminar, querendo criar o espaço dele, tá? Ele está querendo interagir com os outros amigos sem interferência de mais ninguém. É interessante demais isso. Assim. Então, às vezes, a gente está com a melhor das intenções, a gente está com todo o amor do mundo, e os pais sanguíneos, eles se magoam quando eles notam que eles batem ali, às vezes, no limite da aceitação do filho. Às vezes o filho não quer mesmo, né? Então não quer. Que o pai conviva, que o pai fique dando beijo, que o pai não sei o quê. E aí o pai sanguíneo, ele vai fazer, uai, o que eu estou fazendo de errado? Ele é sensível, né? Ele fica sensível, não estou entendendo, eu estou tentando envolver, ele não está conseguindo ser envolvido, tentando expandir, ele não está aceitando minha expansão. Então, pais sanguíneos, acalmem-se, né? O filho não te odeia, o filho te ama, né? Porque o filho em geral ama pai. Ele te ama mesmo, ele só está se autodeterminando, né? Ele só está tentando se entender no mundo. E é claro que ele vai ter uma resistência à tua ação, beleza? Isso vai acontecer. Então, pais sanguíneos, não fiquem magoados com os filhos certamente te amam. É você que tem que entender o seguinte: o filho não precisa de um pai amigo, ele precisa de um pai. Ele não precisa de mais um amigo velho, ele precisa de um pai, beleza? Então, os pais sanguíneos aí têm que entender isso. Os pais sanguíneos, tem o lado negativo do pai sanguíneo, ele tem a dificuldade de estabelecer ordem, de estabelecer rotina, de brigar com o filho quando o filho precisa de uma correção. Porque tem nessas outras crianças. Um outro problemaço do pai sanguíneo, que eu vejo com muita frequência, é que o pai sanguíneo, às vezes, ele tem uma coisa ali, o pai que tem essa crise de ar,
ele tem uma dificuldade quando tem um conflito em casa gerado pelos filhos, ele tem uma tendência a se colocar do lado dos filhos contra a esposa. Ou a esposa tende a se colocar do lado dos filhos contra o pai. Né? Então, os sanguíneos têm que tomar muito cuidado com isso. Tanto pai e mãe sanguíneos têm que tomar cuidado para não tomar partido da criança contra o seu cônjuge. Por quê? Porque eles têm uma facilidade mais natural de olhar pelo olho da criança. Então, ele entende por que a criança fez aquela cagada e justifica e tende a atenuar ou achar que não é tão importante assim dar uma bronca na criança. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Não sei se eu me faço entender aqui, mas acho que sim. Né? Então, tem que lembrar que a criança precisa de disciplina e estrutura, assim, tanto quanto ela precisa de amor. Tá? Quanto ela precisa de diversão, quanto ela precisa de brincadeira. Disciplina e estrutura é uma dificuldade que o pai sanguíneo vai ter de implementar. Tem dificuldade de firmar limites também por essa mesma questão, tá bom? Então, tomar cuidado com isso aí. É importante você saber o seguinte, assim como você é um bom exemplo de alegria e bom humor, você também tem que se esforçar por transmitir, por ser um bom exemplo, porque você transmite consistência, disciplina e segurança para o teu filho. Tá? Então isso aqui é muito importante na construção da personalidade. Então, às vezes você é um pai sanguíneo e tem uma dificuldade, assim, sabe, como é que eu vou fazer isso agora? Uma mãe sanguínea, como é que eu vou fazer isso agora? Então, de repente, entra numa atividade física com teu filho de luta, de artes marciais, porque aí vocês dois vão estar submetidos a uma estrutura e uma disciplina, entende? É mais fácil você cobrar para o teu filho a estrutura e a disciplina, porque ambos estão submetidos à mesma estrutura e disciplina, tá? Fica mais fácil para você. Isso aqui pode ser uma dica que pode te ajudar, né, num outro ambiente, a conseguir desenvolvendo essa característica também, tá? Que não é uma característica natural para você, porque você não tem a característica seca, você tem a característica úmida. Entende como é que a coisa fica muito, muito fácil de entender quando a gente consegue sacar esses conceitos? Isso é importante mesmo. E aqui, uma outra coisa bacana é a gente entender, porque é necessário entender, porque aí tá a pessoa perguntando aí, pô, então, mas eu não sou quente, não sou frio, você não falou de mim até agora, então calma, eu vou falar de você agora. Se você tem uma característica fria e seca, o que você é? Frio e seco, terra, melancólico, beleza? Então você concentra e é tenso. Você concentra e tem um limite claro. Então você tem uma coisa da introspecção e do limite. Então as mães e os pais, com característica melancólica, são pais e mães muito organizados, são pais e mães muito autossacrificados, são pais e mães muito competentes, beleza? São pais e mães que de fato entendem que tem uma responsabilidade no cenário da casa. Por quê? Porque tem essa crítica da terra. A terra sabe, pela própria natureza dela, sabe que é nela que tudo está baseado, que tudo se funda. A gente não constrói uma casa na água, uma casa no fogo, uma casa no ar. A gente constrói uma casa na terra. Então, a característica do temperamento da terra, né, o temperamento de terra, o temperamento melancólico, ele traz consigo a qualidade da terra. Ele sabe que ele é o fundamento daquela coisa. Se ele nem pensa, na verdade, é natural para ele ser a estrutura, ser a disciplina, né? Ser a organização, ser a ordem. Então, esses pais eles vão ter uma característica muito interessante. Essas casas, em geral, que tem pais, né? Um dos pais, pelo menos, melancólico, o pai de terra, né? O pai que tem o temperamento de terra, são casas que vão ser mais silenciosas, mais organizadas, mais limpas. Isso é natural. E esses pais, eles têm que tomar muito cuidado com o seguinte, eles às vezes não entendem assim que o filho não sacou qual que foi o comando ou qual que foi a ordem que ele deu. Porque para ele é muito natural, ele tá dentro, o temperamento dele é um temperamento de terra. Para ele, estar na disciplina é como o peixe estar na água, ele nem nota que tem água ao redor dele. A pessoa de terra, ela é como um soldado, assim, né? Ela dá um comando, ela executa. Para ela é fácil fazer isso, é o natural para ela. E esses pais têm que tomar cuidado, porque isso por uma questão financeira, por uma questão de organização, por uma questão do marido, a casa vai não estar do jeito que ela queria. A casa vai estar desorganizada, vai faltar um armário, vai faltar um tapete, vai faltar um quadro, vai faltar louça, vai faltar... Então esses pais que têm esse temperamento de melancólico, eles têm dificuldade de... né? Eles não são úmidos, eles têm a secura, eles têm dificuldade de se adaptar. Eles começam a sofrer com aquilo, eles podem deprimir, eles podem ficar ansiosos demais, eles ficam irritados demais, tá? Então tem que tomar cuidado. Se eu tô assim, rapaz, né, que pode ser que eu esteja ficando assim porque a minha casa tá bagunçada mesmo, é isso que tá me tirando do sério, isso que tá me entristecendo, é isso que tá me deixando ansioso, é isso que tá me fazendo isso tudo, né? É por isso que eu tô assim. Olha, talvez seja porque você tem um temperamento de terra, então você já sabendo disso, tem que tomar cuidado. A gente tem que começar a umedecer a terra. E aí é um outro processo que a gente vai mostrar como faz, né? E aí não dá para falar aqui. Isso vai ser melhor explicado no curso. São as motivações de cada temperamento. Né? Como é que a gente motiva cada temperamento a pegar o que ele tem de melhor e se adaptar com as suas limitações, tá? Mas beleza, vocês vão entender aqui. Eu já estou dando vários insights para vocês poderem já, a partir de hoje, começar a se conhecer melhor e a, né, se afetar menos com o ambiente externo, tá? Então isso é importantíssimo. Os pais...
como eu disse, eles são sacrificados, leais, organizados, detalhistas, analíticos, sensitivos. Eles valorizam altos ideais, porque eles têm a coisa da estrutura, da disciplina muito claro para eles. Então, eles sabem que a pessoa que segue uma estrutura, uma disciplina, ele chega num certo lugar com muita tranquilidade. Então, eles valorizam os altos ideais. Eles querem que os filhos rendam o máximo possível. Tá? É muito bacana, assim, também, pai melancólico. O que acontece? O pai melancólico, aí é o downside, é o lado negativo da coisa. O pai melancólico, ele não conhece, ele desconhece, ou ele tem dificuldade de uma coisa chamada gradualismo. Né? O que é o gradualismo? É que as coisas, elas primeiro começam, depois elas crescem, depois elas melhoram, depois elas ficam perfeitas. Isso aí, ele tem uma gradação. Né? Os pais melancólicos, como a disciplina está toda na cabeça deles, são aqueles pais que perguntam assim, qual parte do não você não entendeu? Né? Não é porque não é. Né? Isso aqui está claro. Qual parte do não você não entendeu? Por que você não fez isso do jeito certo agora? Né? Os pais não entendem muito isso, porque está claro para eles isso tudo. Na cabeça deles é fácil. Para os filhos não é assim. Criança traz consigo duas coisas que sempre vem junto, né? Sempre vem junto com elas. Caos e bagunça, né? Então uma criança, a alegria também vem, mas nem sempre. Às vezes vem cocô, às vezes vem choro, né? Nem sempre vem alegria junto com criança, né? Mas sempre vai vir junto com criança caos e bagunça. Uma criança, se tivesse uma criança aqui, bem, por que eu não estou transmitindo essa aula da minha casa? Não só porque a internet lá é ruim, mas porque tem um monte de criança lá. Então eu sei que tem uma bagunça. Por mais que tenha uma estrutura, as crianças talvez já estejam dormindo, elas vão acordar, vão entrar na sala, vão chorar, vai ficar que nem aquele rapaz lá da CBN, aquele repórter da CBN, que é uma criança correndo atrás dele. É normal, não tem nada de esquisito ali. A criança traz caos e bagunça. Né? Então, os pais melancólicos, eles têm uma dificuldade grande de enfrentar isso. Eles se entristecem com essa coisa. Eles ficam nervosos, eles se irritam com isso. Por quê? Porque eles têm a coisa da concentração e da tensão, da secura. Então, a gente tem dificuldade de se adaptar às coisas. Tá? Então, a gente tem que entender isso para que a gente não se entristeça né? A gente não perca ali a capacidade de interagir com nossos filhos. Então, ao passo que o sanguíneo, ele tem aquela capacidade de se identificar com a criança, né? Para ele é fácil. Então, e por aí vai, né? Então, a coisa vai... Os outros têm capacidade de adaptação, capacidade de envolvimento. O melancólico já não tem tanto. Então, tem que tomar cuidado para o melancólico não se distanciar dos filhos, tá? Para o melancólico não arranjar bagunça, arranjar confusão com que não tem confusão. Então, às vezes a criança está sendo só criança. E o melancólico queria que ela estivesse já operando, né, como um adulto, sem o gradualismo. Então, acaba, né, dando problema. Às vezes o pai melancólico por falta de jogo de cintura, né? Então veja, a água tem um super jogo de cintura, ela envolve tudo, a terra é fixa, ela é estática. Por falta de jogo de cintura, ele acaba arranjando conflito e confusão ali na vida com as crianças. Então o pai melancólico, porque é pai, porque é adulto, porque é inteligente, sabendo disso, ele já se antecipa. Ele fala, certas coisas vão me incomodar pelo meu temperamento, mas o meu amor, a minha dedicação, ela tem que suplantar isso tudo e fazer com que eu não me afete tanto. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando na gente. Beleza, pessoal? Outra coisa importante, o pai melancólico, qual é o problema de interação de pai melancólico com criança? Né? É que o pai melancólico, por ele ser muito perfeccionista, por ele tender a ter uma estrutura muito clara na cabeça dele e ter altos padrões de exigência com os filhos, pode acontecer com que o filho acabe ganhando nele uma atitude derrotista. Por quê? Porque pode ser que o filho não esteja à altura da expectativa do pai, não consiga ter uma dificuldade específica, né, de linguagem, uma dificuldade física, ou uma desatenção, ou simplesmente o pai está colocando metas altas demais e o filho não consegue entregar aquilo tudo. Então o que o filho faz? O filho pode se entristecer e pode assumir essa atitude derrotista, o que seria muito ruim para a gente. Né? Então, ficar calmo, ficar tranquilo, tentar fazer a coisa com as crianças é super importante. Tá? E aqui, indo para o temperamento fleumático, né, que é o temperamento de água, ele é um temperamento muito interessante. Assim como todo pai gostaria de ter um filho, pelo menos um filho fleumático, todo filho, em tese, adoraria ter pelo menos um pai com esse mesmo temperamento, um temperamento de água. Né? Por quê? Porque os pais com esse temperamento, eles tendem a ser mais calmos, mais gentis, né, mais pacientes, eles abominam conflito, ele não perde a cabeça com tanta facilidade, né? Então ele tende a ser aquele elemento estabilizador, né? Não diz que a água é o solvente universal. Então, o temperamento de água, ele é o estabilizador universal, né? Ele estabiliza os ambientes onde ele está. Né? Ele tende a valorizar a harmonia, a paz, a cooperação na casa. Isso tudo aparece quando tem um pai com um temperamento de água, beleza?
E o que acontece? Como ele odeia conflito, ele pode ser que, por exemplo, ele tenha uma característica que já não seja tão boa assim. Por quê? Porque ele vai também ter uma tendência a não cobrar, não exigir, a não brigar quando o filho precisa receber uma reprimenda, né? Pode ser que numa situação que ele está vendo que não está boa no colégio, ele nunca seja o primeiro a ter a iniciativa de marcar uma reunião de professores, por exemplo, para a criança. Por quê? Porque ele não tem esse ímpeto da energia, da expansão. Não da energia, mas da expansão. Ele tem de se contrair. Pode ser que ele precise pensar demais. E às vezes, relacionamento de filho, você tem que ser mais, né? Já tem que estar com a resposta pronta, por assim dizer. Então, os pais fleumáticos, porque tem essa característica da introversão, né? Conferida pela qualidade fria, eles têm que fazer uma coisa, eles têm que pensar mais nos filhos dele. Então, nessa introspecção, que é mais natural para os fleumáticos, tem sempre que estar na pauta do dia o pensamento sobre o filho. Então, quando meu filho agir desse modo, né, quando ele fizer essa pirraça, eu não tenho que entendê-lo, eu tenho que corrigi-lo. Porque para o fleumático, é mais natural entender a criança. Ele vai tentar ficar ali, dando um beijo, dando um abraço, tentando entender. E pode ser que não seja hora de dar beijo, dar abraço e entender. Pode ser que seja hora de falar, cara, para de fazer isso. Senta e vai pro castigo. Para o pai fleumático, isso não sai tão natural. Tá? Não é tão natural assim. Então, aproveitar essa capacidade que ele tem da contração para pensar sobre o filho e se vencer nesses pontos. Beleza, pessoal? Isso é super importante. Então, uma outra coisa que acontece com o fleumático, que é ruim, é boa, mas pode ser ruim, a tendência a minimizar os problemas. Como ele tem a capacidade de entender tudo em geral, né, é natural para ele entender, compreender, pode ser que quando o filho está apresentando um drama, ele não entre no drama do filho, isso para o filho pode ser que seja importante. Então o filho está falando de uma experiência que ele teve negativa no colégio, e o pai fleumático está ali calmo, fazendo perguntas muito, muito claras, muito interessantes para o filho. Só que o que o filho queria é que o pai empatizasse com ele e expressasse a simpatia, né? Que o pai empatizasse e o filho visse na cara dele que o pai também está preocupado, que o pai também está nervoso, que o pai também está triste. Isso também acontece com o relacionamento de marido e mulher. Por um lado, é muito bom a gente ter casado com um fleumático, mas por outro pode ser assim que o fleumático, a mulher, ou o cara fala assim, esse cara não tá sentindo como eu tô sentindo. Por quê? Porque o fleumático, diferente do colérico e do sanguíneo, ele não expressa primeiro, ele pensa primeiro, ele sente primeiro, ele elabora dentro primeiro. Então o fleumático tem um desafio, que é esse desafio de conseguir ganhar uma certa velocidade na expressão do que ele está sentindo. Mesmo que ele não consiga expressar aquilo que ele está sentindo naquele momento, ele sabe que essas situações aqui, né, em geral, é conveniente que eu expresse preocupação, simpatia, raiva, tensão, entende? Então o fleumático tem essa característica de pensar, de envolver, ele tem essa característica de poder elaborar melhor as coisas e devolver de modo inteligente. Entende o que eu estou querendo dizer aqui? Isso é muito importante, isso é muito interessante. Então, a gente tem, os fleumáticos têm que ter uma capacidade, tem que ter um cuidado, né? Que é o cuidado de que, porque eles entendem tudo, não entram em conflito, né? Eles não fazem essa coisa, então eles têm que ter o cuidado para não desanimar as crianças, para que, pelo temperamento deles, e porque eles não têm, né, aquela coisa de levar a criança a altas expectativas, né? Porque ele sempre, em geral, é mais passivo, ele pode acabar fazendo com que as crianças sejam mais desanimadas, mais fracas, né? E as crianças acabem se entristecendo também e não cheguem ao máximo do que elas poderiam chegar, tá bom? Então é a mesma coisa, né, aqui. Então, criar um desejo de ser um pai amado não apenas pelo temperamento gentil, mas por ajudar as crianças a crescer e a se desenvolver. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, um abraço e fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.